Olá você aí de casa, hoje o nosso papo vai ser sobre uma doença milenar, então não saia daí, daqui a pouco a gente volta, te vejo depois da vinheta. Just the change in my pocket wasn't enough. I'm like, forget you and forget her too. Said if I was richer. O Pausa para o Café de hoje traz uma doença de caráter milenar. Os seus sintomas já foram descritos pelos gregos há mais de 2000 anos e, sem dúvida alguma, é uma das queridinhas dentro da endocrinologia veterinária. E eu estou falando da diabetes mellitus. Sim, ela é possível, uma endocrinopatia possível, tanto em cães como em gatos, e o grande personagem principal dessa doença é justamente a insulina, o hormônio insulina, aquele hormônio que é responsável por promover a captação de glicose pelas células. Glicose é essa que vai servir como combustível para a produção de energia para que as células sobrevivam. A diabetes ela é uma síndrome caracterizada por hiperglicemia resultante da diminuição ou ausência de produção de insulina pelas células beta-pancreáticas. Mas antes de falarmos sobre os principais sinais e sintomas dessa doença, como é que você, tutor, pode percebê-la em casa, eu preciso falar sobre classificação. E aí eu vou utilizar de duas didáticas. A primeira vai ser direcionada a você, tutor, porque eu vou tornar a coisa mais simples. Basicamente, nós vamos ter duas classificações. E essa classificação ela é baseada na necessidade ou não de insulina. A diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes mellitus insulino dependente e a diabetes mellitus tipo 2 ou diabetes mellitus não insulino dependente, sendo direcionada ao cão a diabetes tipo 1 e ao gato a diabetes tipo 2. Mas eu já vou fazer uma ressalva que mesmo os gatos sendo passíveis de apresentar a diabetes mellitus tipo 2, nós fazemos sim uso de insulina nos gatos diabéticos. Já para você, meu colega veterinário, essa classificação vai ser um pouquinho mais complexa, mas de fácil entendimento. O que é importante que você saiba, que essa classificação ela vem sendo discutida ao longo dos anos, mas o ponto mais importante dela, ponto conceitual mais importante, é que a classificação ela é baseada na etiologia da doença. Qual foi a causa primária que levou ao aparecimento da diabetes nesse seu paciente? E é importante, na verdade, que ela seja identificada, que ela seja pesquisada para ajudar, para auxiliar no controle da diabetes, inclusive. Essa classificação eu procurei apresentá-la de uma forma mais didática. Então, nós vamos ter a diabetes por deficiência de insulina e a diabetes por resistência insulínica. No grupo da diabetes por deficiência de insulina, nós vamos elencar aqui as principais etiologias envolvidas com o seu aparecimento. E aí são elas: a atrofia ou hipoplasia de células beta, a destruição imunomediada das células beta, ou até mesmo a perda de células beta em consequência de um quadro de pancreatite. Então percebam que todas elas a gente tem um envolvimento primário de alguma causa, de alguma doença, de algum acontecimento. No caso da diabetes por resistência insulínica, a gente pode citar aí como fatores, né? A diabetes no diestro, que é um tipo de diabetes que mimetiza, faz uma alusão à diabetes gestacional, embora ela não seja inteiramente igual. É importante que a gente entenda que, apesar da progesterona na diabetes do diestro ela ter uma fundamental importância, não é ela exatamente quem vai promover o antagonismo à ação da insulina. O que acontece então? A progesterona, quando ela é produzida, ela vai estimular a produção de GH mamário. E é justamente esse GH mamário que vai promover antagonismo à insulina. Para além disso, nós também temos o antagonismo hormonal. E aí a gente está falando das doenças como hiperadrenocorticismo e acromegalia, nas quais nós temos, no hiperadreno, um excesso de produção de cortisol e na acromegalia, um excesso de produção de GH, que são dois hormônios potencialmente antagônicos aí à insulina.
Também podemos citar um defeito no receptor de insulina. Além disso, uma intolerância a carboidrato associada à obesidade. Então, percebam que a obesidade ela é um fator importante no aparecimento da diabetes. Agora, como você, tutor, pode perceber se esse seu animalzinho, seu cãozinho, seu gatinho está sendo acometido pela diabetes? Agora a gente vai adentrar os principais pontos dos sinais e sintomas. Nós temos aí o que a gente chama de 4 P's, são ele: poliúria, polidipsia, polifagia e perda de peso. Mas calma que eu vou explicar. Poliúria é aumento da frequência urinária. Polidipsia, aumento da sede. Polifagia, aumento da fome. E perda de peso é o emagrecimento. Alguns pacientes podem desenvolver também o que a gente chama de catarata diabética. Sabe quando, de repente, aquele seu cãozinho, de um dia para o outro, você percebeu uma mancha esbranquiçada, a famosa catarata? Então, é bom que você corra ao veterinário, porque provavelmente essa glicose, essa catarata, ela surgiu de uma hora para outra. É bem provável que o seu animal esteja sendo acometido pela diabetes. Então, é bom que afira a glicemia desse animal. Alguns pacientes podem se apresentar com o que a gente chama de neuropatia diabética, que é um acometimento neuromuscular. De que forma a gente pode perceber isso? Nos felinos, por exemplo, eles podem assumir o que a gente chama de posição plantígrada, que é um pé de coelho. Então, se você percebeu que o seu gatinho está andando, espalmando as patas, corre para o veterinário, primeiro, porque isso não é normal. Segundo, porque isso pode ser um sintoma da diabetes. Nos cães, a gente pode perceber uma fraqueza, principalmente dos membros posteriores. Agora, dependendo de quão avançada essa diabetes esteja, esse seu animal ele pode ser acometido de uma complicação da diabetes, no nome que a gente chama de cetoacidose diabética. Então, portanto, se você percebeu que ele começou com esses sintomas de beber muita água, fazer muito xixi, e de repente evoluiu para vômito, ou diarreia, ou prostração, ou parada de comer, aí você tem que ser ainda mais veloz com a ida ao veterinário, porque na medida que essa diabetes complica, quem corre risco de vida acaba sendo seu melhor amigo. Colega veterinário, então, o que esperar como principais alterações hematológicas na diabetes? Um binômio é importante, é fundamental que ele esteja presente: hiperglicemia e glicosúria. Chama atenção para a hiperglicemia do felino, que é um paciente altamente estressável e pode elevar o seu nível glicêmico sem necessariamente ser um paciente diabético. E existe uma outra situação na qual nós temos presença de glicosúria, mas não temos uma hiperglicemia. É uma condição chamada de síndrome de Fanconi, na qual se tem uma lesão tubular renal que permite perda de glicose na urina, mas esse paciente não é um paciente hiperglicêmico, então fique atento. Eu preciso ter as duas condições associadas, hiperglicemia e glicosúria. No hemograma, a gente pode esperar, por exemplo, quadros de anemia e leucometria aumentada. Pacientes diabéticos são pacientes muito predispostos a infecções. Preste atenção nisso. No quadro das bioquímicas, além da hiperglicemia, a gente pode ter alteração nas transaminases. Mais uma vez, é importante a avaliação do metabolismo de gordura. São pacientes que geralmente vão apresentar aumento de colesterol ou triglicerídeos. Eu posso ter também um acometimento renal, então pode ter aumento de ureia e creatinina aí envolvido. Quanto às alterações, por exemplo, de imagem, você pode ter uma sobrecarga nos órgãos. A vesícula biliar ela pode estar acometida, o fígado também pode estar acometido. Na uroanálise, o que nós vamos perceber é glicosúria. Esse paciente também pode ser acometido por uma bacteriúria e leucocitúria, principalmente porque as infecções urinárias são muito presentes num paciente diabético.
Com tudo isso, o que é importante? Perceber os sinais e sintomas de diabetes. Quanto mais rápido você estabelecer o diagnóstico e mais rápido iniciar o tratamento, mais rápido a gente tem remissão dos sintomas e diminuição da possibilidade do paciente evoluir para um quadro de complicação. Até o próximo vídeo.